Hoje nós vamos estudar Êxodo capítulo 19. Eu quero ler o versículo 1 junto com vocês. Vamos ler os 3 primeiros versículos, tá? Êxodo 19, na minha versão tem assim: No 3º mês depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e o povo de Israel acampou ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E no monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel. Amém. Eu não vou ler o restante porque eu vou deixar como atividade de casa para você ler. Porque nós celebramos a festa de Páscoa, passamos pela temporada de Páscoa, aquela época dos pães ázimos, e aí chegamos ali nas primícias. Tivemos um culto só de primícias aqui. Foi um culto online, mas está lá no nosso canal. Se você não acompanhou, ainda não entendeu um pouco sobre primícias, está lá no nosso canal um Shabat especial só de primícias. E dali começou uma contagem. Desde Páscoa, nós temos uma contagem de tempo, que a Bíblia remete a isso, a partir de Levítico 23. É uma data, um calendário. E esse calendário é específico de Deus, é específico do Senhor, um calendário que nunca muda. Então, por isso são chamadas de festas fixas do Senhor, porque são fixas no calendário bíblico, tá? Então, no calendário bíblico nunca muda. Depois eu tenho essa surpresa para mostrar para vocês, que vai lhe dizer direitinho como esse calendário não erra. Você vai entender completamente essa chamada de tempo. Mas o fato é que depois de 7 semanas da Páscoa, acontece exatamente a festa que estamos celebrando hoje, que é a festa de Pentecostes. Então, depois de 7 semanas de Páscoa, temos Pentecostes. E Pentecostes é uma festa de aniversário. É uma festa que se comemora uma data que chegou todo ano. Todo ano chega aquela data e se comemora. É uma data de expectativa. Expectativa asterisco, né? Porque quando a gente é muito jovem, a gente fica ansiando que chegue o dia do aniversário. Eu quero o meu aniversário. Quando é o dia do meu aniversário? Eu sei disso porque as minhas filhas sempre perguntam. A menor é quem mais pergunta. Quando é o dia do aniversário? Porque ela está visando, ela está mirando os presentes que vai ganhar. Então ela fica de olho perguntando: cadê o meu aniversário? Está perto? É antes, é depois? Para poder marcar ali o dia da esperança dela por um novo presente. Então tem essa expectativa. Mas quando a gente vai chegando numa idade mais avançada, a gente nem quer saber. Demora aniversário para chegar, demora. Não chega logo não. Mas é uma contagem de tempo. 12 meses depois daquela data que você já tem marcado, você nasceu, você sabe que vai ser o seu aniversário. 12 meses depois, um ano de calendário, e chegou o seu aniversário. Em Shavuot, que é a festa de Pentecostes, nós temos uma propagação de significados. E o significado da festa de Shavuot mais conhecido é a festa em que o Espírito Santo desceu. A festa em que a promessa do Espírito Santo se cumpriu. Atos capítulo 1 logo já tem a confirmação. Jesus confirmando pela descrição de Lucas de que haveria um tempo que o Espírito Santo viria. E seria logo. Eles tinham que ficar em Jerusalém esperando que o Espírito Santo viesse. E em Atos capítulo 2 é o versículo mais famoso ali de Atos, porque é o mais pregado. A descida do Espírito Santo. Eu já estive naquele lugar. Nós já estivemos. Estivemos lá em Jerusalém, no Monte Sião, dentro do lugar onde provavelmente foi o cenáculo, onde o Espírito Santo desceu. Eu já estive lá algumas vezes e é lindo quando estamos lá, porque a gente começa a orar. E normalmente a gente nunca está só em caravana. Sempre tem várias caravanas. Então você vê multiplicidade de línguas, as pessoas falando ali a sua oração. Às vezes as orações são espirituais, e aí as línguas espirituais aparecem, né? A linguagem espiritual aparece, e ali a gente sente, meu Deus, se aqui, desse momento, já está assim tão gostoso orar junto com esse pessoal todo, imagina naquela época, aqueles 120, quando foi o marco da descida do Espírito Santo, deve ter sido fervoroso demais. No Monte Sião tem esse lugar cenáculo.
Na próxima vez que a gente for a Jerusalém, eu já estou incluindo todos vocês que estão aqui. Vai ser muito gostoso. Eu vou levar vocês lá, vocês vão lembrar. Festa de Shavuot, o pastor falou disso. E vai ser lindo o que a gente vai presenciar ali. Eu tenho certeza, Deus vai fazer algo espetacular para que você também presencie e sinta uma experiência. Porque a experiência é importante para nos marcar. Hoje o que estamos fazendo aqui? Tendo uma experiência. Vemos aqui essa decoração, está chamando a cada um de nós a uma experiência. Para a gente ter uma experiência nova, uma experiência, um espetáculo novo no coração e registrar. Shavuot. Shavuot é um tempo de festa que eu tenho que me lembrar de alguma coisa. É um aniversário. Todo ano vai ter. De acordo com a festa bíblica de Deus. Todo ano vai ter. E esse trechinho que eu li com você é para identificar, desde a chamada de Páscoa, da primeira Páscoa celebrada, o povo saiu do Egito. Vocês lembram que a gente falou isso na festa de Páscoa? Eles saem do Egito e vão em direção ao deserto. Até que, 7 semanas depois, que é exatamente a contagem de Pentecostes, o que acontece? Eles chegam a um monte chamado Sinai. Então, olha a ligação que eu tenho. A primeira instituição da Páscoa, saída do Egito. 7 semanas depois, será a festa de Pentecostes. Mas Deus nem falou dela ainda. Mas na festa de Pentecostes, foi o que nós lemos aqui, no 3º mês. Na festa de Pentecostes, Deus chama o povo para um monte chamado Sinai. E nesse monte Sinai, ele entrega a palavra. Essa palavra que nós temos aqui. A Bíblia que você tem aí. O comecinho dela. Mas na verdade o Novo Testamento todo é pautado no Antigo Testamento. Todo é pautado naquelas primeiras palavras que Moisés ouviu lá no Monte Sinai. A festa de Pentecostes é o aniversário da palavra. É o aniversário em que a palavra foi entregue para você. Marca o dia que a palavra disse, seres humanos, está aí a palavra para vocês poderem receber, entender qual é a linguagem de Deus para com os homens. Foi ali no Monte Sinai. Então, para mim, essa festa é muito importante. É a festa de comemoração, de celebração da palavra. O conteúdo da festa, na maioria das igrejas, será Espírito Santo. Glória a Deus, porque é verdade também. Você vai já entender por que o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Porque começou aqui, começou em Êxodo 19, quando foi instituída ali de vez que a entrega da palavra seria um marco, seria o abrir de entendimento sobre Pentecostes. Pentecostes é o aniversário da palavra. Se você ama a palavra, e crente ama a palavra, né? Crente lê a palavra, né? Crente estuda a palavra. Então, se crente ama a palavra, por que não celebrar o aniversário da palavra? Né? Palavra, parabéns para você. Chegamos em Pentecostes. Chegamos na festa de Shavuot. Então, para mim, tem um significado muito forte essa festa. É o aniversário da palavra. Mas o trecho que a gente leu, Moisés subiu e ouviu a voz de Deus, para depois trazer essa voz a uma escritura, trazer essa voz para algo escrito. Ele desceu daquele monte, você sabe disso, portando 2 tábuas, escritas pelo dedo de Deus. Não é assim que a palavra revela? Então ele voltou com uma palavra que ele ouviu e depois ela virou uma escrita. E provavelmente tudo que ele ouviu foi transliterado com fidelidade. E hoje a palavra que nós temos é a palavra que Moisés ouviu ali, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém da sua boca? Você confirmando que entendeu isso tudo? Êxodo capítulo 20, ele mostra os 10 mandamentos. São os mais conhecidos, né? Mas a partir daqueles, muitas coisas são derivadas. Nós ouvimos a palavra todo domingo que estamos aqui. Ouvimos a palavra a cada culto que nós nos reunimos, a cada evento, células, a cada transmissão online, a gente ouve a palavra é ministrada. Nós celebramos a palavra o tempo todo. E quando chega aqui em Pentecostes, o meu desejo, o meu prazer é poder dizer, a palavra que tanto nos abençoa, hoje está fazendo aniversário. Então, tem um significado essa festa. Quando a gente fala, é a festa que celebramos colheita. As nossas colheitas vêm das sementes que recebemos. E a palavra é uma das sementes mais preciosas que nós recebemos. A palavra nos orienta em muita coisa. As prosperidades que chegam nas nossas vidas
Se você obedecer a palavra, elas são multiplicadas. Não depende só da força do seu braço, do agir do seu braço. Você sabe que Deus que lhe abençoa. Isso que a gente mostra a palavra. Então eu tenho muitos motivos para celebrar a palavra. Eu tenho muitos motivos para que essa palavra seja verdade para mim. Alguns podem perguntar, pastor, festa bíblica do Antigo Testamento. O senhor acabou de ler Êxodo. Não é uma festa só para aquele povo que estava lá recebendo a palavra. Vai ver a festa da palavra deles. E eu vou ter que discordar, porque a Bíblia é muito clara que aquela aliança feita lá no Sinai não foi feita só com eles, porque a entrega da palavra foi uma aliança feita. Deus estava fazendo uma aliança. Eu vou ser o Deus de vocês. Vocês serão o meu povo. Para que isso aconteça, eu vou te entregar a lei para você andar. Eu vou te entregar a palavra para você conhecer. Vou te entregar os princípios para você caminhar. Porque o povo de Deus anda dentro desses princípios. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou falando de Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, 14. Não estou firmando esta aliança e este pacto sob juramento somente convosco, os que aqui estão presentes neste momento. O nosso Deus, que está presente aqui, também está fazendo aliança com aqueles que não estão aqui hoje. Uma aliança para mim, uma aliança para você. Eu não estava lá, você não estava lá. Mas Deus deixou bem claro, eu estou presente aqui, mas não estou fazendo aliança só com os que aqui estão. Estou fazendo aliança até com quem não está aqui. E qual é a aliança, gente? É a palavra. É ela que nos consolida dizendo, está aqui a aliança que ele preservou desde lá até aqui. E todo ano tem aniversário dessa aliança. Hoje nós estamos celebrando o aniversário da aliança de Deus conosco, através da palavra. Ah, meu Deus, que alegria que eu estou. Porque eu sei o que é que isso significa. São as bênçãos consolidadas. E olha que Deus faz aliança conosco e Ele sabe da nossa limitação. Ele nunca nos pede algo que nós não possamos dar para celebrar essa aliança. Você não estava lá no Monte Sinai. Verdade, não estava. Então ninguém que está aqui hoje estava lá no Monte Sinai. Então você não entregou nada para a aliança, porque a aliança tem duas partes. Deus te dá alguma coisa e você dá algo em troca. Não é assim que funciona? A aliança é isso. Quando eu fui casar com a minha esposa, essa mulher linda que está aí, eu entreguei uma aliança para ela. E ela me entregou uma aliança. Então é uma bênção compartilhada. É para você e é para mim. Nós não estávamos lá. Então o que é que ele nos pede aqui? Ele pede que a gente o honre. A honra que devotamos a Deus é a parte da aliança que nós damos. Mas Deus é tão bom que até essa honra que ele pede para ele, na verdade ele nos dá antes. Mas ele pede. Toda vez que eu te convocar para uma festa, é a aliança que está sendo celebrada. Eu sei disso por causa de Deuteronômio 16. Deuteronômio 16, 16. 3 vezes por ano, todos de Israel deverão comparecer diante de Yahvé, no lugar que ele houver escolhido. A festa dos pães sem fermento, as festas das semanas e as festas das tendas. E ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Traga sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor teu Deus. Ele fala das 3 principais festas fixas. As 3 principais festas fixas que inicia ali aquela semana da Páscoa, depois agora aqui, Shavuot, que é Pentecostes, e depois a festa dos tabernáculos, que nós também sempre celebramos aqui. Fala que nessas 3 festas, nós trazemos as dádivas, os presentes, as bênçãos, para celebrar essa aliança e benefício do Senhor. Mas Deus é tão bom, né? Porque Ele fala assim, que essas dádivas que você vai trazer, essas ofertas que vocês trazem, são proporcionais a tudo que Ele já te tem abençoado. Ele nunca te pede nada além do que você possa dar. Ele até se coloca aqui, eu acho que na parede, né? Me coloca aqui prensado na parede. Se eu tenho te abençoado, você traz as dádivas, na medida que eu tenho te abençoado. Se eu não tenho te abençoado, então você não precisa trazer nada. Quem não traz nada está dizendo o quê? Deus não tem me abençoado. É o que eu entendo daqui. É o que o texto diz. Essa que é a verdade.
Se eu entrego dádivas nessas 3 festas, eu estou celebrando a aliança que eu tenho com Deus. Ele tem me abençoado e eu tenho trazido essas dádivas para celebrar essa honra. Se eu não trago nada, eu não tenho nada para mostrar para ele, proporcionalmente ele não tem me dado nada. Então eu nem reconheço que Deus é meu abençoador, é meu galardoador. Eu não reconheço. Eu não reconheço Deus como aquele que abre os céus para mim, por isso eu não trago nada. É até vexatório. É até vexatório alguém dizer, eu sou do altar, eu sou da fé, eu tenho fé, eu creio nesse Deus poderoso. E você tem honrado a aliança que ele tem te dado, ele tem te abençoado tanto. Não dou porque assim, sabe como é na igreja, né? Tem gente que usa esse argumento. É porque é para dar dinheiro para o pastor. Ai, meu Deus. Deuteronômio está dizendo isso. Deuteronômio está dizendo que Deus tem te abençoado. Se ele tem te abençoado. É muito forte o que está acontecendo aqui. É muito forte o que a palavra está dizendo. E eu sei que Deus, ele ainda tem coisas mais duras para nos mostrar. Para nos ajustar. Porque esse ajuste é que faz a gente entender a honra e reconhecer o quanto somos abençoados por ele. Eu sou muito abençoado, gente. Eu sou muito abençoado. E eu trago dádivas para o altar. Eu não tiro dádivas do altar. Eu trago dádivas para o altar. A minha igreja sabe, eu não dependo da igreja para o meu sustento. Então eu tenho o meu salário do meu trabalho. Mas se eu sobrevivesse do templo, o meu trabalho seria o templo. Seria digno também. Como muitos sacerdotes fazem isso. Eles são exclusivos do altar, trabalham do altar. E do suor do seu trabalho, eles recebem o seu sustento. E eles também não deixam de trazer as dádivas, porque recebem o sustento. E trazem as dádivas também, porque reconhecem que é Deus quem está trazendo, abençoando e lhes dando o seu próprio sustento. É uma oferta. Lá depois da Páscoa, uma semana depois da Páscoa, quando celebramos as primícias, a primícia ali levada é um molho, um feixe dos primeiros frutos. O fruto nem foi bem colhido, é só o sinal. Está começando e você mostra os feixes. Mas agora em Shavuot, em Pentecostes, a colheita já passou. São 7 semanas depois que o primeiro fruto nasceu. Então agora você já tem colheita. Aí Deus pede também primícias. As primícias de Pentecostes não são mais de pães sem fermento. As primícias de Pentecostes são de pães cozidos, pães feitos. Vem o pão, não vem mais o feixe. A primícia vem o pão. Você entrega um pão feito. Um pão de acordo com cada família. Porque Deus é assim, proporcional. A minha família tem recebido tão pouco pão, então você traz só um pouquinho desse pão. Porque é a primícia, só uma parte. Levítico 23:17. Trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto ritual de apresentação, feito em 2 partes, com equivalente a 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida das primícias dos frutos ao Senhor. Melhor, né? Isso aqui sempre me fisga a atenção. Feito com o melhor, você traz o pão e aí oferta. E tem toda uma forma de apresentar esse pão. O pão é entregue ao sacerdote. O sacerdote é quem leva para o altar. Então é a sua confiança no sacerdote que você tem, porque primícias é a confiança que você tem no sacerdote que lhe cuida, que lhe cobre, que ora por você, e ele move, né? Ele mexe aquela oferta diante do altar. Aí Deus entende, esse sacerdote está trabalhando, ele está movendo, ele está trabalhando por essa oferta para que seja apresentada diante de mim. E Deus abençoe e diz, a minha honra está chegando a mim. É a celebração dessa festa, festa de Pentecostes. É a festa de entrega de primícias prontas. As primícias que já vieram. As primícias que você colheu. No domingo passado, eu falei sobre as bênçãos de primavera que não foram semeadas. Então você não tem ainda o pão hoje, mas essa festa é um aniversário. Ano que vem, tem de novo. Pastor, eu não estou com pão colhido hoje. Então chegou a hora de plantar, para que daqui a um ano você tenha a sua colheita. Na próxima festa, você vai ter pão dentro de casa. Posso ouvir um amém? Você vai vir pão. Pão porque você agora entendeu.
eu tenho que honrar, agradar ao meu Deus, porque é Ele quem manda para mim. Eu estou impressionado com os estudos que estou fazendo sobre as festas da primavera e me dispus a Deus, eu quero estudar isso para viver isso. Para viver. E o pão que eu estou colhendo hoje, Senhor, multiplica para que eu colha mais desse pão, porque são mais dádivas que eu trago para o altar. Veja se não tem interesse de Deus nisso, né? Te abençoar a ponto de você multiplicar a dádiva que você traz para o altar. Então eu reconheço, Deus tem interesse teu nisso. Então multiplica. E os meus discípulos aqui sabem, a gente fez uma reunião onde eu disse, estimulem novas conexões. Porque as novas conexões vão fazer com que as sementes venham para vocês e vai ter uma colheita nova. Eu falei isso, não falei? Essa semana eu fico abismado. Porque já há um mês, uma pessoa entrou em contato comigo. Eu estimulei uma conexão. E eu falei, olha, estou precisando de sementes. E a pessoa, olha, agora não dá, o orçamento está muito ruim para mim. Não tem como fazer nenhum serviço com o senhor. Mas eu tenho uma ideia. Eu vou colocar num grupo aqui que o senhor faz esses serviços. Porque eu trabalho com eficiência energética. Eu pesquiso sobre isso. Então ele colocou lá no grupo de gestores. E aí chegou a mensagem para mim. O senhor é um professor que trabalha com pesquisa em eficiência energética? Sim, sou eu. Porque uma conexão sua me falou do senhor. E nós temos um orçamento. Queremos os seus trabalhos. Pode fazer essa pesquisa? Posso. Semente veio. Eu me abismei quando nessa semana outra conexão entrou dizendo, eu vim num grupo que o senhor faz pesquisa com eficiência energética. Oh meu Deus, é muito pão chegando. Eu recebo? Gente, novas conexões. Eu te falei isso. E eu estou experienciando. É a minha experiência. O que é que você está demorando para fazer novas conexões? Eu estou sendo um modelo para você. Não é modelo Gisele Bündchen, porque eu não tenho um chamado para isso. Mas é modelo de festa, de celebração, porque isso aí é da festa. É da festa. É a linguagem da festa bíblica. É a linguagem da palavra. É o aniversário da palavra. No próximo aniversário da palavra, no próximo Pentecostes, eu quero trazer mais pães. Mais pães ainda. A gente trazendo, a minha esposa disse, isso aqui não é pão demais? Eu, não é não. Não é. Porque eu sabia o que eu ia dizer aqui. No ano que vem, do Cílio, eu quero trazer mais pães ainda. Porque para mim tem um significado. Eu estou trazendo os pães da minha habitação para agradecer ao meu Deus pelos pães que ficam lá. Dá para entender? Os pães que ficaram lá na tua casa, você vai chegar lá e vai comer. Mas os pães que você trouxe para cá, são daqui. É do altar. Então você trouxe o pão para o altar. Meu Deus, eu trouxe o pão para o altar. Glória a Deus, porque ele diz, é só uma partezinha que você traz para cá. Se você traz muito para cá, qual foi a parte que ficou? Entendeu a ligação, como é lindo isso? Se eu consigo trazer muito pão para cá, ah, meu Deus, é porque muito mais ficou lá. Porque ele diz, traga de acordo com o que eu lhe abençoei. Só a primeira parte. O resto é a minha bênção para você. Então, como eu sou abençoado quando eu entendo essas coisas e mostro no altar como isso funciona? É uma festa da palavra. E é a festa de ofertar pão. Porque a palavra é pão. Ou ela não tem te alimentado tanto? É por isso que ele faz essa ligação. Essa aqui é a palavra que eu tenho te dado. E o teu retorno para mim é o pão que você traz. Então traz o pão. Mateus 4, versículo 4. É Jesus no deserto. E a resposta para a tentação é, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para calar o diabo, né? Nem só de pão, mas a palavra é um alimento. É esse pão que nós precisamos para enfrentar qualquer tipo de tentação que queira nos tirar, que queira nos demover da nossa atitude de fé. O próprio Senhor Jesus, ao vir, ele se identificou. Olha, é um dos discursos mais fortes de Jesus. É João capítulo 6. João capítulo 6, Jesus faz uma revolução na mente dos
religiosos da época. No capítulo 6 ele começa a falar de pão e ele arrisca dizer que eu sou o pão da vida. Foi isso que ele falou? João 6,48. João 6,48 ele diz, eu sou o pão da vida. E ele vai começar aquele discurso, aquele que comer desse pão viverá eternamente. Gente, que aliança é essa? A aliança de Shavuot, a aliança da palavra, é a aliança do pão. Aquele que é a palavra dizendo, eu sou o pão. E se alimentar-se de mim, significa essa aliança para a vida eterna. Essa festa para mim é muito cheia de significados. Essa festa para mim ela é muito especial, porque eu amo a palavra. E é a festa que me garante, quem se alimentar dessa palavra, vai para a eternidade. Os fariseus ficaram loucos. Como assim comer da tua carne? Aí Jesus, sabendo, foi mais além. É isso mesmo, quem comer da minha carne, ele sabia que estava falando daquele ato profético que é a ceia, né? Quem comer da minha carne, terá parte comigo. Eles ficaram pensando em canibalismo, mas ele estava falando, era do pão da vida. Quem se alimenta dessa palavra, certamente vai. Porque o próprio João, o verbo que se fez carne, Jesus. Essa festa aqui não é uma festa do Antigo Testamento. Já deu para notar, né? É uma festa de Jesus. Eu gosto porque é uma festa que tem uma causa social. Essa festa aqui tem uma causa social envolvida. Porque quem entende essa festa e a celebra corretamente, certamente impacta fora dos muros da igreja. Se vocês obedecerem os ritos dessa festa, lá fora, as pessoas glorificarão ao nome do Senhor. Lá fora, as pessoas dirão pela sua vida como Deus é digno de louvor. Eu sei o que eu estou dizendo. 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo usa a linguagem dessa festa aqui. Usa uma linguagem agrícola de semear e colher. Usa a linguagem agrícola de plantar e ter um retorno para explicar sobre a causa social envolvida na festa. Que você planta e você colhe. Quem planta muito, colhe pouco. Ele pede para a gente lembrar disso. Lembre-se disso. Lembre-se da festa. Quem traz pouco pão é porque está colhendo pouco. Mas quem traz muito é porque está colhendo muito. Então que bom que você está colhendo muito. Paulo até diz isso. Eu quero é a fartura, que você tenha fartura. E ele diz, cada um coopere de acordo com o que tiver dentro do seu coração. O que é que tem dentro do coração de vocês? O que é que tem dentro do seu coração? Porque Paulo diz, a sua colheita, a sua semente é de acordo com o que tem dentro do seu coração. Se tiver pouca palavra no seu coração, certamente são poucos pães que você tem para trazer. Se tiver muita palavra no seu coração, desse pão da vida, certamente tem muita vida para você trazer. E Paulo, no discurso dele aos Coríntios, os discípulos de Corinto, ele vai dizendo, aí as pessoas vão receber, as pessoas vão perceber que você é doador, doa com alegria, você dá com alegria, e vão ficar impressionadas com você, e elas vão perguntar o que é isso. Paulo diz isso no capítulo 9. Isso eu estou falando domingo passado, ele vai dizendo isso e falando, vocês vão experimentar isso, as pessoas vão perguntar o que é que você é tão alegre doando as coisas. E você vai dizer, porque Deus tem me dado muito mais. E elas vão começar a glorificar o teu Deus, que não deixa faltar nada para você, mesmo você doando. Ele faz uma ligação, ele conta uma reação em cadeia, para que você entenda as sementes multiplicadas. Eu lembro de um jovem que era líder no templo. Então ele entendia da palavra. Era crente faz tempo. Esse jovem chegou para Jesus e disse, eu sou muito gente boa. Eu entendo muito da palavra. Eu vivo essa palavra o tempo todo. Isso é Lucas capítulo 18. Eu vivo essa palavra o tempo todo. O que é que me falta para herdar o reino dos céus? Jesus diz para ele, parece que não te falta nada, né? Está cumprindo os mandamentos, está cumprindo a palavra. Então, vende o que tu tem
e doa. E vem e me segue. Porque agora o teu ministério vai ser comigo? Deixa que eu sustento o teu ministério. E aquele homem baixa a cabeça e sai triste. Porque ele tinha muito a doar, mas não queria. Até que eu recebi muito. Eu sou muito abençoado. Claro, segue a palavra. Ele era muito abençoado mesmo. Mas Jesus disse, então tu está tão no alto nível, cara, que está na hora de caminhar comigo. Vem. Talvez fosse um dos 12. Talvez se tornasse ali o substituto de Judas quando morresse. Ninguém sabe da história dele. Nem o nome dele ficou registrado. Mas ele baixou a cabeça e disse, eu tenho muito a perder. E não é hoje que a gente vê uma postura como essa? Como assim? Trazer uma dádiva para a igreja? Eu tenho muito a perder levando lá. É melhor se eu cuidar das minhas coisas aqui primeiro. Né? Buscai primeiro as suas próprias coisas. Não é assim que está escrito, né? Buscai primeiro cuidar das suas próprias coisas e as demais coisas ficarão todas perdidas, porque não vai dar jeito nunca. Vai ser uma sacola furada. Isso é tão sério que Lucas deixou registrado pela voz de Jesus. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Era um contexto. Ele propôs essa história e começou a tirar conclusões dela. Sobre quem é fiel e quem é desonesto. E isso passa por aquilo que você tem. Tanto que na continuidade chegou esse jovem falando. E Jesus estava combatendo exatamente a avareza. Aquele que recebe, mas dele não sai nada. Então esse avarento que Jesus estava combatendo, casou direitinho com aquele jovem, que tinha muitas coisas. A palavra ter aí é o original grego ego. Então esse original tem significado muito forte. Aquele que tem alguma coisa, e Jesus usou esse verbo, que significa estar tão junto dessa coisa, está tão próximo dessa coisa que parece que eles são casados. Para você entender a profundidade. Os bens que nós ganhamos, aqui no Brasil a gente ganha salário mensal, a gente recebe renda todo mês. O salário que nós ganhamos vem para nós com um tipo de aliança. Eu entendo isso pela palavra. Tanto que aquele homem ele disse, eu tenho muitos bens, eu sou aliançado com esses bens. E Jesus estava ensinando exatamente isso. Quem é fiel no pouco, mostra que aliança tem. Mas quem é desonesto no pouco, pode colocar o muito, ele permanecerá desonesto. E depois isso é alargado. Porque não é somente em relação às ofertas. Porque quem é fiel nas ofertas, nas primícias, nos dízimos, é fiel em qualquer área da sua vida. Leia Lucas 16-18, você vai ver. Jesus fala isso claramente. Isso se enlarguece a qualquer área da sua vida. Da mesma forma, quem é desonesto nos dízimos, nas primícias e nas ofertas, é desonesto em qualquer outra área. Você confiaria em alguém assim? Dá para confiar? É que diz, eu estou contigo. E está mesmo? Se não está, você vê. Por que não está? Ué, cadê o dízimo ao teu Deus? Se não consegue ser fiel ao teu Deus que te dá tudo, vai ser fiel a mim? É onde nós encontramos problemas nos casamentos, problemas dentro das empresas, funcionário que rouba caixa. Não tem não funcionário que faz isso? Vai fechar a caixa no fim do mês. Cadê? Bicho roubou. Quando vai ver? Eu conversei com alguns empresários e ele disse para mim que é vergonhoso, porque ele diz que só contrata gente de igreja na empresa dele. E eu, tem algum problema aí? Ele, você não imagina qual é o maior problema que eu enfrento aqui. Qual é? Some produto e some dinheiro do caixa. Misericórdia. Misericórdia. Quando você vai ver, pode ver lá, cara. Não vai falhar, porque isso é palavra, não é ideia minha. É a palavra que diz. É o que não é fiel no dízimo, não é fiel na oferta, não é fiel na primícia. Ele não é fiel em nada. Ele é desonesto dentro da igreja com Deus dele, que vê tudo. Ele vai ser desonesto também com quem não vê.
Porque ele só faz essas coisas quando ninguém está vendo. Mas Deus vê, né? Deus vê. Por que é uma conduta social? Porque se você é fiel nas festas, nos dízimos, nas primícias, nas ofertas, quando chega num caso como esse, quem é o suspeito aqui? A Maria não é. Porque já tem um testemunho social. Paloma, menina, ela oferta na igreja. Como é que ela vai? Não faz sentido. Acostumada a dar, por que ela vai roubar? Entendeu o impacto social da festa? Como ela muda a sociedade ao nosso redor? E vai dizer que nossa sociedade não precisa mudar? As nossas igrejas não precisam de mudança? Não precisa de gente que entenda isso? Se a cada festa é hora de dar, então para que você vai roubar de outro? Vai tomar? Não preciso. Deus tem me abençoado. Por isso eu não preciso tomar o que não é meu. Esse é o aniversário que vamos celebrar hoje. O impacto da palavra na nossa vida. A aliança que foi feita no Monte Sinai foi vivificada no Monte Sião. Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo, aconteceu um mover. Lá no Sinai eram relâmpagos, trovões, fumaça. E começou a ter a voz de Deus para Moisés ouvir. Lá no Monte Sião, de Atos capítulo 2, veio um vento impetuoso, um barulho inesperado, línguas como que de fogo, e eles começaram a falar línguas que eles nem conheciam. E todo mundo começou a ouvir as maravilhas de Deus. Lá no Monte Sião. Foi um replay do que aconteceu no Monte Sinai. E era Pentecostes. Dizendo para mim e para você, nós não precisamos mais estar como Moisés. Sobe escondido e o que tu ouvi lá tu diz pra gente. Agora nós mesmos podemos ouvir a voz de Deus e saber que confirmou a palavra. Porque essa aliança aqui não foi removida. Ainda é a mesma. É o que nós celebraremos hoje. Hoje, nessa festa aqui, nós vamos celebrar Pentecostes. O aniversário da palavra de Deus entregue para a minha vida. Tanto no Monte Sinai, como confirmada no Monte Sião. Essa palavra é para mim. Parabéns para você, palavra de Deus. Amém? Podemos dar um aplauso a essa palavra? É aniversário dela.